Quero convidar a igreja a que abramos a palavra do Senhor no texto de Filipenses capítulo 4. Nós estivemos nesses últimos meses fazendo essa exposição continuada da carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós encerraremos essa nossa sequência. Então é o último parágrafo, ou os dois últimos parágrafos, nos quais nós nos envolveremos na exposição desta carta. O nosso desejo é que o Senhor possa ter abençoado cada um de nós. Uma coisa importante que nós temos em pregar expositivamente, sequencialmente, um livro todo, é que nós falamos sobre muitos assuntos diferentes. E fica-se para nós, então, o desafio de aprender, de aplicar na nossa vida e no nosso coração, na nossa prática diária, os valores e princípios da palavra do nosso Deus. Filipenses, capítulo de número 4, vamos ler, eu falei dois últimos, mas são os três últimos parágrafos, do verso 14 ao verso 23. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, caminhamos sobre essa carta paulina durante esses últimos meses e agradecemos o Senhor pelas percepções e aprendizados que cada um de nós pudemos reter nesse período. O nosso desejo, Pai amado, é que o Senhor continue a falar no nosso coração, ministrando a Tua vontade, ministrando a Tua palavra e ajudando-nos, ó Pai, a nos comprometermos apenas com os valores do Senhor, para a glória do Teu nome, também para o bem da Tua obra nessa caminhada terrena. Louvamos o Teu nome, pedimos mais uma vez que o Teu bom e santo Espírito, Senhor, o grande mestre, o grande ensinador, possa nos acompanhar nesse tempo agora, abrindo a nossa mente, clareando o nosso entendimento e ajudando, ó Pai, que o nosso espírito absorva mesmo os ensinos do Senhor, para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, falamos na semana passada, introdutoriamente também, de que vale-nos ajuntar tesouros e riquezas aqui, se tudo ficará aqui ao morrermos. O ser humano é um ser extremamente apegado à matéria. Nós somos seres materiais. Ao mesmo tempo, também somos seres espirituais. Temos uma relação espiritual com Deus, mas o grande desafio do Senhor é que, apesar de sermos materiais e vivermos na matéria, nós não tenhamos a nossa vida calcada e baseada tão somente na coisa material, nos bens, nos objetos, nos valores, no dinheiro, na riqueza, naquilo que o Senhor pode colocar às nossas mãos. O Senhor Jesus Cristo ensinou os seus seguidores lá no Sermão do Monte a olhar para cima e valorizar de tal forma a vida com o Senhor, que essa relação com Deus, essa construção de uma vida em obediência à palavra de Deus, fosse tal que, na palavra de Jesus, um ajuntar de tesouros nos céus. Lá o ladrão não rouba, lá a traça e a ferrugem não corrói, lá não há o desvanecer de qualquer bem, porque aquilo que nós de fato vivemos para o Senhor, Ele próprio reverterá por toda a eternidade naquilo que a Escritura nos dá como galardões, como recompensas eternas por termos sido obedientes ao Senhor.
Quero frisar com isso, amados, que a nossa salvação não se dá pela nossa obediência. A salvação não se dá porque somos melhores que outros, fazendo mais a vontade de Deus. A salvação é obra da graça divina. A salvação é obra tão apenas calcada e baseada, fundamentada no sacrifício de Jesus lá na cruz. Quando Ele deu a vida por nós ali, pagando com a sua morte, com o seu sacrifício, todos os nossos pecados, quitando a nossa vida perante o Senhor. Mas Paulo nos ensina, noutra carta, a carta aos Coríntios, capítulo 3, na primeira carta, que nós devemos, com base nessa verdade de sermos salvos na graça de Deus em Cristo Jesus, edificarmos a nossa vida sobre esse fundamento. Esse é o alicerce básico da nossa existência, a nossa salvação por toda a eternidade, calcada nesse fundamento sólido e inamovível que é o sacrifício de Jesus a nosso favor. Agora Paulo vai dizer ali, o fundamento está lançado, vocês já estão sobre ele, cada um veja então agora como edifica. O que é que você está edificando na sua vida de salvação? O que é que você está construindo numa vida de obediência à palavra de Deus? Então o texto vai nos ensinar que nós devemos construir da melhor forma possível, em obediência aos princípios de Deus. E Deus, naquele dizer de Paulo ali aos Coríntios, capítulo 3, Ele vai nos recompensar, vai nos galardoar conforme as nossas obras. A entrada na eternidade é de graça, é pela salvação em Cristo Jesus, mas os galardões e recompensas que você terá lá são baseados naquilo que você fez, de bom ou de ruim. Paulo, na mesma carta, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos o bem ou o mal que fizemos por meio do corpo. Paulo não está falando ali de salvação também. Paulo está falando de retribuição, de galardão. Lembre que ele fala, importa que todos nós, esse nós é um grupo limitado. Esse nós é o grupo daqueles que estão em Cristo Jesus. Não é todo mundo. Embora todo mundo vai comparecer sim perante o tribunal de Deus, e serão todos julgados também segundo as suas obras, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, perante o tribunal de Cristo, para receber os seus galardões. Então, não vale a pena nós investirmos apenas nos nossos bens, nos nossos tesouros, no nosso bem-estar pessoal, na construção do nosso patrimônio, da nossa vida, mas é preciso que nós façamos isso ajuntando tesouros nos céus, fazendo o melhor para a glória de Deus. Quero deixar essa parte introdutória com você, mas lembrando um pouco do contexto aqui acerca de Paulo ao escrever essa carta. Ano 61, final do ano, começo do ano 62, aproximadamente, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, Paulo, agora o missionário, está escrevendo cartas porque ele estava preso. Estava preso em Roma por ter pregado o evangelho de Jesus. Um amotinamento dos judeus contra ele o leva a ser preso em Jerusalém, após a sua segunda viagem missionária, onde ele trazia ofertas para abençoar os cristãos que estavam passando dificuldade e fome ali em Jerusalém. Ao ser preso, Paulo fica por volta de 2 anos ali preso, e ele é transferido para a prisão de Cesareia, uma grande fortaleza do Império Romano, e ele fica também ali mais 2 anos preso. Depois desses 2 anos, numa consulta jurídica, ele apela para César, porque ele era cidadão romano. Não quero ser julgado por qualquer um, eu apelo para ser julgado pelo próprio imperador romano. E nessa apelação, Paulo é atendido. Como direito de cidadão romano que ele tinha, ele é mandado para Roma, e acontece ali então a sua 3ª viagem. E nessa viagem ele aproveita para fazer missões. Onde quer que ele passasse, ele ia também apresentando a gloriosa mensagem salvadora em Cristo Jesus. Paulo, preso em Roma, ele fica pelo menos 2 anos preso. É o que vai dizer o finalzinho do livro de Atos. Começa a sua prisão na casa alugada por ele mesmo, com uma tornozeleira eletrônica, se fosse hoje. Naquela época, com um brutamonte de um soldado ao lado dele o tempo todo. A cada 6 horas virava a guarda,
mais 4 soldados entravam, aqueles 4 saíam. No começo da carta nós falamos que Paulo disse que toda a guarda pretoriana havia ouvido o evangelho a partir dele naquelas circunstâncias de prisão durante aqueles 2 anos. A guarda pretoriana, só para lembrarmos, era o esquadrão de elite que protegia o próprio imperador. Os homens mais bem treinados taticamente, os homens mais bem treinados belicamente, os homens mais bem treinados cientificamente para pensar as táticas de guerra, para conduzir o império. A história vai nos dizer que é desse esquadrão de elite que saíam os melhores cônsules, é desse esquadrão de elite que saíram alguns novos imperadores. Então Paulo estava pregando para gente que ia ocupar escalões altos do império. E certamente alguns deles vieram à fé em Cristo Jesus, como podemos perceber no todo da carta e em outros escritos de Paulo também. Paulo escreve naquela prisão 5 cartas. Uma carta para Filemon, um amigo pessoal, morava em Colossos. Uma carta para a igreja de Colossos. Uma carta para a igreja de Laodiceia. Uma carta para a igreja de Éfeso e uma carta para a igreja de Filipos, que é essa carta que nós estamos explorando aqui nesse tempo. Nessa carta, à igreja de Filipos, Paulo não corrige, Paulo não dá sabão, como nós dizemos aí no nosso verbete popular brasileiro, ele não escorraça com nenhum deles, mas anima-os a serem cada vez melhores, frutificando em toda boa obra, como Paulo coloca lá no 1º capítulo. Nessa carta, ele incentiva essa igreja a perseverar alegremente, mesmo no meio das dificuldades. E alegria é a palavra principal dessa carta aos Filipenses. Então, Paulo vai dizer para nós, no contexto, meus irmãos, que o eleito de Deus, aquele alcançado em Cristo Jesus, vivendo a sua vida nos padrões do Evangelho, ele tem uma vida alegre, mesmo no meio de problemas, mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de angústias, enfermidades e lutas, e ele exemplifica isso na vida de Epafrodito, que chegou às vias da morte, numa enfermidade terrível que o acometera, mas ainda assim era um irmão aguerrido, ainda assim era um irmão extremamente modelo para aquela igreja. Deus o curou, louvado seja Deus pela vida do Epafrodito. E Paulo diz também que esse eleito que acompanha assim o evangelho, que envolve e empresta todo o seu compromisso com a palavra de Deus, ele vai receber também o grande prêmio. Paulo vai dizer, eu ainda não cheguei lá, mas eu prossigo para o alvo. O meu alvo é receber esse grande prêmio em Cristo Jesus. O grande prêmio não é riqueza material. O grande prêmio não é morar numa mansão celestial onde ruas de ouro estão a ladear a sua casa. O grande prêmio é estar eternamente no próprio Senhor. É estar vivendo eternamente a vida do próprio Deus, no lugar do próprio Deus. Obviamente que nunca como deuses, obviamente que nunca divinizados, mas elevados a um patamar de grandeza e de santidade tal, que a vida em Cristo seria o grande prêmio. Eu quero compartilhar conosco, irmãos, a partir de tudo isso e do finalizar dessa carta, o nosso tema simples dessa noite, como você tem aqui à frente, os eleitos compartilhem do sustento da obra de Deus. Eu quero acompanhar com você esses versículos finais. Os eleitos cooperam, meus irmãos, com a obra missionária. Onde quer que tenha uma pessoa salva em Cristo Jesus, é uma pessoa que tem disposição em servir ao Senhor com seus bens. Eu trabalhei em vários pontos do Brasil, não vou falar onde, mas num determinado momento da minha vida pastoral, um irmão chegou a mim com um carro bonito, zerado, na época um carrão do ano, isso já tem uns 20 e tantos anos, e ele disse, pastor, Deus tem me abençoado e eu comprei esse carro e eu quero dizer para o pastor que ele está à disposição da obra. Naquela época eu trabalhava numa região onde o campo da igreja tinha 500 quilômetros, era daqui no Rio de Janeiro. Nós tínhamos muitas congregações, igrejas no caminho, e a nossa igreja ali central, ela respondia por aqueles trabalhos todos. Havia muitas estradas de terra, de lama, de dificuldade. Certa feita, indo para uma dessas congregações, eu furei os pneus do carro nada menos do que 8 vezes. Eu perdi um pneu na estrada, perdi o escapamento do carro. Então eram lugares muito difíceis, às vezes, de fazermos o trabalho e a obra missionária. E esse irmão então diz, pastor, eu estou com esse carro zerado, bonito, pronto, à
servir a obra, mas pastor, não coloque ele na estrada de terra. Apego aos bens. Apego àquilo que é material. Obviamente que ninguém deve destruir os seus bens em façanhas de rali, brincando com os bens, né? Claro que nós sabemos aí que muitos gostam do rali, dessa coisa toda, mas nós não devemos ser esses tais que desvivenciam daquilo que o Senhor nos dá. Temos que usar sim, com prudência, com zelo, com sabedoria, mas é preciso, se for, colocar o carro na estrada de terra. É preciso, se for, colocar a minha vida a serviço do próximo, mesmo que isso gere algum prejuízo também, físico até, ou pecuniário para a minha vida. Então, os eleitos vão cooperar sempre com a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus hoje no Brasil, você precisa olhar na história e lembrar que, quem sabe, há 100 anos, há 150, a IPB está no Brasil há 162 anos, e quando ela chegou no Brasil, a dificuldade era muito maior do que temos hoje. Se hoje nós temos ainda muitas cidades no Brasil sem a presença presbiteriana, naquela época era ponto zero, era começando do zero, e certamente muitos irmãos da América do Norte investiram seus valores, recursos, para que a igreja presbiteriana pudesse trazer missionários, enviá-los nos sertões do Brasil e pregar essa igreja, plantar essa igreja abençoadora para esse Brasil todo. Hoje nós ficamos tão felizes em ver a obra de Deus através da igreja presbiteriana, com hospitais, com faculdades, com muitas escolas, com muita coisa na área social e muitas igrejas pregando o evangelho. Para nós é uma alegria sabermos que a igreja presbiteriana investe 54% da sua arrecadação nacional em missões, no Brasil e fora do Brasil. Tudo isso é honra, é louvor a Deus, não é glória para nenhum de nós e nem para a nossa igreja como instituição, mas nós devemos lembrar que alguém pagou o preço. E o avanço da igreja, o alcance de muitas outras pessoas à frente, depende também do nosso coração, do nosso envolvimento com a obra do Senhor. Então, voltando para a nossa temática, os eleitos compartilham do sustento da obra, porque eles querem ver o que alcançou o coração deles com a graça, alcançando outros também. Primeira coisa, então, meus irmãos, aqui, eles cooperam com a obra missionária, e é nessa parte da carta que Paulo chega a uma das principais razões por que ele está escrevendo. Paulo estava escrevendo para expressar aqueles crentes de Filipos que haviam dado a ele subsídio, sustento, oferta. Ele vai dizer aqui, não apenas uma vez, mas outras vezes também, ajudando através desse irmão Epafrodito, que lhe trouxera oferta enquanto ele estava preso ali em Roma. Os filipenses, irmãos, entenderam que a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Nós não devemos, de forma alguma, nem como pastor, nem como instituição, explorar a boa-fé de ninguém quanto aos recursos. Pelo contrário, a igreja estimula e ensina os crentes a serem contribuintes, dizimistas, ofertantes, baseado nos princípios da palavra de Deus. Mas nada de show da fé, nada de movimento especial, nada de coisas que honram ou que trazem glória ao indivíduo ou à instituição, ou nada de bênçãos prometidas no intuito de arrancar valores às pessoas. Apenas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Filipenses 4,14, olha só o que Paulo diz: vocês fizeram bem associando-vos comigo na minha tribulação. O termo grego que Paulo vai usar aqui, meus irmãos, synkoinonen, é a palavrinha grega que Paulo usa aqui, associando-se. O sim, nós já falamos isso em outros momentos, em outras palavras dispositivas, lá na língua grega, ele é aquela partícula que indica conjunção, estar junto com. Vou explicar de novo, olhando a palavrinha sinagoga. É uma palavra bem conhecida de todos nós e muito presente no texto do Novo Testamento. Sinagoga é uma palavra constituída de dois verbetes ou de duas partículas da língua grega. Sin é junto com e agoge é o verbo reunir. Então, reunidos juntos, essa é a expressão do que significa a palavra sinagoga. Reunidos juntos para aprender da lei, reunidos juntos para aprender os princípios da palavra de Deus. Assim foi a instituição sinagoga e assim continua sendo ainda na cultura judaica. Então, Paulo usa aqui essa expressão sin
koinonen. A palavra koinonen vem da palavra koinonia, que você também bem conhece, e que indica a ideia de comunhão, de participação. Então é uma participação conjunta, é uma comunhão conjunta no propósito de servir a obra do Senhor nosso Deus. Se associaram comigo na minha tribulação. A igreja, meus irmãos, essa igreja de Filipos era parceira de Paulo. Ela se envolveu com Paulo, ela ajudou Paulo nesse trabalho missionário. Olha aí os versículos seguintes, 15 e 16. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros, porque até agora para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está reportando aqui, meus irmãos, que há 10 anos atrás, no período que ele escreveu essa carta, há 10 anos atrás, quando eu passei aí na região da Macedônia e preguei para vocês em Filipos, e vocês abraçaram o evangelho, naquele período nenhuma igreja contribuiu comigo no trabalho missionário, apenas vocês, e vocês me mandaram, vocês me ajudaram. Nós já falamos aqui na semana passada, também na última exposição, que Paulo não era um Zé Ninguém. Ele era uma pessoa de muita cultura, de muito conhecimento. Ele era um homem que até a sua conversão, ele galgava um dos maiores patamares sociais e políticos dentro de Jerusalém. Era um homem muito bem aquinhoado, de uma família rica. E possivelmente, mesmo após a sua conversão, ele possa ter tido ainda alguns bens com os quais ele investiu tudo para a obra missionária. Mas chega um momento que ele precisou de ajuda, e Paulo vai dizer aqui que apenas essa igreja de Tessalônica os ajudara. Essa igreja de Filipos os ajudara enviando recursos para ele em Tessalônica. Os eleitos, irmãos, eles vão entender que aqueles que estão na linha de frente precisam ser encorajados, enquanto outros ficam na retaguarda. Assim foi a igreja de Filipos na retaguarda, no trabalho missionário com Paulo, e assim muitas vezes somos nós, auxiliando outros que estão numa linha de frente, talvez mais complexa, mais difícil do que a que nós estamos. Nós bendizemos a Deus pela igreja aqui de Belas Artes, que apesar de pequena, poucos membros, não é uma igreja tão rica, mas é uma igreja que contribui, pelo menos com 2 missionários, diretamente. Eu sei que outros irmãos aqui também contribuem com outros missionários, além de contribuir com a oferta a qual nós enviamos aqueles 2. Então Deus chama alguns para irem ao campo missionário e os demais para sustentarem aqueles que vão. Nem todos podem ir. Porque ir a um campo missionário demanda conhecimento, demanda investimento, demanda muito estudo, demanda muito preparo para poder falar num outro idioma, numa outra cultura, a mensagem do Evangelho. Corra comigo lá para Samuel, se você puder fazer isto, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O contexto ali, enquanto você acha a referência, é aquele contexto quando Davi, voltando de uma situação onde ele fora dispensado de guerrear com os filisteus contra o próprio Israel, para que não insurgisse o movimento de Davi e dos seus homens contra os filisteus disseram: você não vai conosco. E Davi volta. Quando ele volta para a sua cidade, ele e o seu exército de mercenários, Davi ainda não era o rei, quando ele volta, ele e o seu exército de mercenários encontra o seu vilarejo devastado, destruído, as casas queimadas a fogo, as suas mulheres e crianças todas levadas como escravo para um outro lugar. E Davi fica apavorado, ele chora, ele lamenta, ele ora a Deus, ele reúne forças, o ajunta aos seus homens que até inclusive queriam apedrejá-lo, porque as suas esposas também foram levadas cativas, e ele reúne forças, arregimenta aqueles homens e sai ao encalço da libertação da sua família, dos familiares dos seus soldados. No meio do caminho, um grupo se cansa. Davi fala aos que estiverem realmente muito cansados, que nós já estamos voltando de uma batalha, aqueles que não puderem continuar, fiquem aqui, cuidem da bagagem, e nós vamos em frente. E cerca de 200 homens ficaram cuidando da bagagem, cansados já do que estavam, e Davi continua, vai à luta, e quando ele volta
com a família, com os bens, com os despojos que ele trouxera daquele embate. Os que foram à guerra disseram: esses que ficaram aqui não vão receber parte da nossa conquista, não. Davi disse sim. Então é isso que eu quero que você leia aqui, capítulo 30, verso 24, no primeiro livro de Samuel, que diz assim: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. O que eu quero ilustrar com isso, meus irmãos, é que enquanto alguns vão, outros ficam. Mas se aqueles que ficam estão empenhados, no caso de missões, em orar, em sustentar, em corresponder, em participar, em se envolver, em contribuir com aqueles que estão longe, mesmo que, como a viúva, dera 2 pequenas moedinhas, era o que ela podia, o que ela tinha. Mesmo que em pouco você investe sua vida também a abençoar os que vão, aqueles que ficam também receberão, no contexto de toda a Escritura e amparado aqui nesse texto de Davi, receberão também as recompensas do próprio Deus. Então, como disse, Deus chama alguns para ir, e outros ficam. Os que ficam, oram. Os que ficam, dobram seus joelhos. Os que ficam, contribuem. Os que ficam, incentivam aqueles que estão lá. Há poucos anos atrás, tivemos o nosso irmão José Dilson, preso lá no Senegal, porque trabalhava com crianças de rua, e o governo senegalês entendeu de forma errada o trabalho dele. Ele e a outra missionária ficaram presos vários meses, e a igreja brasileira chorando, intercedendo, clamando, mandando emissários, advogados e pessoas que pudessem agir junto ao governo senegalês para a soltura daqueles 2 missionários. Louvado seja Deus! O José Dilson e a missionária foram soltos. Eu recebo quase toda semana correspondência e palavra do José Dilson, alegre, feliz, continuando a sua obra lá no Senegal. Os que ficam oram, os que ficam choram, os que ficam se importam, os que ficam contribuem para aqueles que vão. Meus irmãos, trabalho missionário é uma obra que exige esforço conjunto da igreja. Nós não podemos apenas mandar alguém para lá e lá ele que se vire. Não, ele precisa ser amparado e sustentado pela igreja. E Paulo aqui não teria levado a cabo tudo o que ele fez sem o apoio e sem a ajuda, especialmente dessa igreja de Filipos, que deu para ele o suporte financeiro e certamente sustentação espiritual em orações, em apoio. Quando você lê a carta de Filipos num todo, você percebe que o Epafrodito saíra de Filipos, da região da Macedônia, fora até a prisão onde Paulo estava, e estava ali com ele, passando uma temporada em Roma, para levar a oferta e para fazer companhia, atendendo às necessidades daquele prisioneiro que era Paulo por causa do Evangelho. Então a relação de Paulo com essa igreja de Filipos era uma relação de parceria. Paulo estava ligado à igreja e a igreja o apoiava. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os crentes na base de apoio. A gente percebe isso. Então, só nisso, meus irmãos, eu e você precisamos lembrar. Você tem orado pelos missionários que a igreja sustenta? Você tem orado pelos missionários da IPB? Você tem orado por outros tantos missionários de tantas outras igrejas irmãs que estão ou entre índios, ou entre favelas, ou entre outros países do mundo anunciando o Evangelho? Essa semana passada saiu a lista da Portas Abertas, que é uma entidade que trabalha com recursos, envio de missionários e socorro aos cristãos dos países perseguidos. Saiu nessa semana passada a lista dos 50 países que mais perseguem a igreja no mundo. Todo ano, a Portas Abertas lança essa lista. E esse ano, pela primeira vez, Afeganistão é o país que está encabeçando o número 1. Depois daquela retomada dos Al-Qaeda e companhia, eles passaram a ser o país que estão perseguindo os cristãos de maneira mais voraz e mais terrível. Eu e você precisamos orar por eles, irmãos. Eu e você precisamos, quem sabe, nos importar com eles. Se tiver acesso e puder, enviar oferta e ajuda para muitos que estão ali, arriscando a vida, para que algum daqueles outros tantos possam também conhecer a graça salvadora.
Então a igreja de Filipos aqui, ela não apenas enviava ofertas ao missionário, mas ela estava envolvida, a ponto de mandar para lá o Epafrodito, um irmão amado, para poder ajudar Paulo nos seus problemas. A falta de vínculo missionário entre o missionário e a igreja local é um dos grandes problemas da nossa missiologia moderna. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos, nós não acompanhamos o missionário, nós não sabemos o que ele está precisando, muitas vezes nós não oramos por eles. Então é preciso que nós criemos um vínculo mais forte. Cada cristão de per si, a igreja local como uma entidade também precisa estar mais voltada para isso. Muitos missionários ficam solitários nos campos, muitas igrejas alheias aos resultados do que acontece lá, praticamente abandonam aqueles que foram enviados para as frentes da guerra na evangelização. Falta aos missionários o encorajamento das igrejas e falta muitas vezes às igrejas as informações do missionário chegando até nós. Então, primeira proposição que eu quero lembrar com a igreja aqui é que os eleitos cooperam com a obra missionária, contribuindo, como foi a igreja de Filipos, orando, como foi essa igreja, participando da vida daquele que está numa missão diferente. Eu quero lembrar a você que missionário não é apenas o que vai para um outro país. Eu e você também estamos no mesmo quadro. Todos nós somos missionários e todos nós somos desafiados a fazer missão. Talvez o seu campo missionário seja a sua própria casa, e esse é o campo missionário de cada um de nós. Mas também a sua área de serviço, onde você trabalha. Os seus colegas conhecem a graça de Jesus Cristo? Os seus amigos de trabalho sabem que você crê num Cristo que morreu por você e você crê unicamente nele para a sua salvação? Eles sabem que eles são pecadores? Olha só um dos problemas missiológicos que nós encontramos no dia a dia da nossa caminhada como cristãos. Como é que você começa uma palavra de evangelização para um amigo seu? Via de regra, a igreja inverte os valores e fala o seguinte: sabia que Jesus te ama? Não é assim? A maioria de nós, às vezes, entramos pelo viés do amor de Deus. E esse camarada se sente tão confortável sabendo que Deus o ama, que muitas vezes ele não é notificado que ele é um desgraçado, um pecador, um miserável, um voluntário e um candidato à perdição eterna. Nada contra dizer para a pessoa que Deus o ama. Mas a primeira notificação que essa pessoa precisa saber é que ele é um perdido. É que ele é um desgraçado condenado ao inferno. Não era assim que João Batista pregava? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ai de vós, raça de víboras. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo também pregava? Não é assim que o apóstolo Paulo e outros apóstolos anunciavam o Evangelho? O homem está perdido e precisa da graça de Deus. Precisamos anunciar o Evangelho, irmãos. Cada um de nós somos missionários. Não esqueça disso. Mas também há aqueles que estão num outro campo, num outro lugar, numa outra dificuldade, e nós como igreja ou como indivíduos precisamos nos envolver também com eles. Segunda coisa, os eleitos fazem da participação no sustento da obra de Deus um sacrifício vivo. Participar no sustento de um missionário não é apenas dar relutantemente alguma oferta. É ofertar a Deus dizendo: Senhor, é para a glória do Teu nome. Senhor, é para que o Teu nome seja conhecido mais e mais. Seja pouco ou seja muito. Qual é o seu poder de oferta? No caso de uma ajuda para um missionário. É R$10 no mês? Aleluia, que Deus vai usar esse pouco valor. É mais valores? Deus vai usar esse valor. O importante não é a quantidade, mas é a sua entrega de fato. Obviamente que se você pode dar 1.000 e dar apenas 10, Deus sabe do seu coração, avarento, não é? Mas o importante é que você tenha de fato o coração na obra de Deus. Eles participam no sustento, fazendo dessa oferta, dessa ajuda, um sacrifício agradável a Deus. Quero que você volte comigo então para o texto aí de Filipenses e olhe o versículo de número 18. Paulo agradece a essa igreja de Filipos, porque eles fizeram das ofertas esse sacrifício vivo ao Senhor. Paulo vai dizer: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
É uma igreja que ofertou de coração, no desejo que Paulo fosse abençoado com aqueles valores e a obra que ele fazia ali continuasse alcançando. Lembra que Paulo estava preso, pregando para a elite do Império Romano. Que bênção nós ainda vamos ver como resultado desse trabalho de Paulo mesmo em cadeias. Talvez muitos dos que estão lá na glória eterna com o Senhor foram alcançados por esse trabalho. Irmãos de Filipos mantiveram Paulo ali para que ele fizesse essa obra. A igreja de Filipos, irmãos, não ofertava, como dissemos, com pesar, nem empurrada ou constrangida, mas ela fazia como oferta a Deus, como um sacrifício agradável ao Senhor. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Filipenses, ele diz que a contribuição missionária era um ritual de consagração, um tributo de louvor a Deus feito com efusiva alegria e uma liturgia que subia ao céu como um aroma suave e agradável a Deus. William Barclay, um outro comentarista já falecido no meio do século passado, ele vai dizer que o apóstolo usa as palavras que fazem do dom dos filipenses não um presente para Paulo, mas um sacrifício para Deus. Ou seja, eles ofertavam no desejo de glorificar o nome de Deus. Eles ajudavam a Paulo, não por obrigação, não por peso. A igreja de Filipos, irmãos, ela tinha o coração, ou no coração, o maior desejo maior que o próprio bolso deles. Se você for lembrar, aquela região ali era o portal da entrada para a Europa. Dali para a região da Macedônia, da região da antiga Grécia, aliás já estava no limiar da Grécia, havia muita pobreza, muita necessidade, muita dificuldade. Eram pessoas pobres, mas eles enriqueceram a muitos com essa ajuda para Paulo. Eles nada tinham, mas possuíam tudo, levando o evangelho para a glória de Deus. Olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça. Se você correr lá para 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai dizer ali que eles rogaram a Paulo a graça de poder ajudar os crentes que passavam necessidade em Jerusalém. Eles não apenas davam com generosidade, mas davam com sacrifício, porque era difícil para eles fazer essa contribuição, mas queriam participar. Eles ofertavam não apenas para Paulo, o plantador da igreja, mas ofertavam também para irmãos pobres que eles jamais haviam vistos. Eram cristãos que tinham o coração devotado ao Senhor. Eles não deram apenas o dinheiro. Se você ler lá em 2 Coríntios 8:5, Paulo vai dizer que eles entregaram-se primeiramente a Cristo e depois ofertaram ao Senhor e ofertaram aos irmãos. De novo, citando William Barclay, ele diz que nenhuma dádiva faz o doador mais pobre. A riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao próximo. O doador não se faz mais pobre, senão mais rico, pois o seu próprio dom é a chave que ele abre os dons e as riquezas de Deus. Aqueles que servem a Deus, irmãos, com o coração inteiro, mesmo que sendo na sua pobreza, a Escritura diz que a eles estão reservados tesouros que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram e que nunca o entendimento humano conseguiu perceber, guardado para aqueles que amam ao Senhor. Olha o versículo 19. O que recebe a dádiva se torna um fervoroso intercessor pelo doador. Paulo ora por eles aqui dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Irmãos, a igreja supriu a necessidade de Paulo, e Paulo agora intercede a Deus a favor daqueles irmãos. Deus recompensará aquela igreja com a sua riqueza. É interessante nós pensarmos nessa questão da recompensa. Nós estamos, como dissemos aqui, por volta do ano 61, 62. No ano 67, Paulo é decapitado em Roma. No ano 70, a igreja na região de Jerusalém é varrida do mapa e todos os judeus são perseguidos extremamente fortes. No ano 90, não só a região palestina, mas todo o Império Romano, onde quer que havia um cristão, ele estava sob júdice da perseguição e da tortura do império. Foi o tempo que a igreja mais chorou mortes, mas foi o tempo que a igreja mais cresceu. Então, quando você olha para esse texto de Paulo, pensando em bens materiais,
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e nós pensamos que Deus ia derramar riqueza sobre aquela igreja. Deus derramou perseguição e morte. Mas eles certamente foram tremendamente abençoados, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na morte, porque eles se entregaram plena e completamente ao Senhor. Então é bom lembrar aqui, meus irmãos, que Paulo não intercede para que os desejos da igreja fossem supridos, mas Paulo intercede para que as necessidades da igreja fossem supridas. De novo, citando o reverendo Hernandes, ele diz assim, que é importante enfatizar que Deus supre não a nossa ganância, nem mesmo os nossos desejos, mas Deus supre as nossas necessidades. Deus está pronto a socorrer os seus filhos nas suas necessidades. Alguns desejos a mais, Deus concede a um e a outro, e Deus é abundantemente rico para nos fazer isso. Mas a promessa de Deus é que Ele suprirá as nossas necessidades. James Hunter, você já ouviu esse nome certas vezes, em vários outros lugares. Ele é o autor do livro O Monge e o Executivo, que talvez muitos de vocês já leram. Ele diz que nós precisamos distinguir entre desejos e necessidades. E Deus promete suprir as nossas necessidades, não o nosso desejo. Muitas vezes, como dissemos, Deus supre também os nossos desejos. Bruce Barton, citado também pelo reverendo Hernandes Dias, ele vai dizer que nós precisamos lembrar a diferença entre desejo e necessidades. A maioria das pessoas deseja sentir-se bem e evitar a todo custo o desconforto e a dor. Poderemos não conseguir tudo o que desejamos, mas Deus proverá para nós tudo quanto necessitamos. Confiando em Cristo, as nossas atitudes e desejos, eles podem mudar. E em vez de desejarmos todas as coisas, aceitaremos a sua provisão e o seu poder para viver para Ele. Então, meus irmãos, o eleito em Cristo Jesus, na figura desses crentes aqui de Filipos, assim como Paulo, você e eu, qualquer cristão sincero nos dias de hoje, reconhece que o fim último da vida não é o nosso bem-estar. Não é a nossa riqueza, não é o nosso dinheiro, mas o fim último da vida é a glória de Deus. Olha o versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória. É o que Paulo diz aqui. É a Ele que é a glória. Não é o meu bem-estar, não é apenas a minha riqueza pessoal, mas a Deus seja toda a glória. Paulo é um homem, meus irmãos, que faz da vida uma adoração constante, uma doxologia, um cântico de glória a Deus o tempo todo. A sua teologia governa as suas atitudes, ou seja, o que ele pregava era o que ele também vivia. Ele prega o que ele vive, e ele vive o que ele prega. A sua vida está centrada em Deus e não nele mesmo, porque ele busca a glória de Deus. E se você quer ver um homem que se esvaziou de si para servir a causa de Cristo, obviamente que você tem muitos exemplos na história e muitos também na Bíblia, mas Paulo é uma figura que sobressai. Paulo conclui, meus irmãos, então essa carta, a carta da alegria, como pastor que era, se lembrando então de cada uma das suas ovelhas. Olha o versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. E quando Paulo escrevia essa carta àquela igreja, ele que a conhecia tão bem, talvez na sua mente desfilava ali os nomes daqueles irmãos. Os seus rostos, quem sabe, apareciam na sua mente, num desejo de estar com eles, de viver com eles, de comungar com eles. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo também saúdam vocês. Você pode não conhecer o irmão que está lá no Afeganistão. Você pode não conhecer o irmão que está lá no Japão. Você pode não conhecer o irmão que está em qualquer lugar. Mas quando você travar o envolvimento de escrita, de e-mail, de WhatsApp, de contato com um outro irmão do outro lugar, o seu coração se afina com ele. Você se envolve com as causas, com as dores, com o sofrimento, com a luta, com as alegrias. Porque é Paulo que vai nos dizer também aos Coríntios, quando um membro sofre, os outros também sofrem com ele. Quando um membro se alegra, os outros também se alegram com ele. Essa solidariedade, essa simpatia e empatia envolvente entre todos nós. Versículo 22, Paulo reforça isso. Todos os santos o saúdam, especialmente também os da casa de César.
os da casa de César aqui, talvez não sejam necessariamente os familiares do imperador, mas aqueles que serviam o império, aos quais Paulo tinha acesso, e quem sabe muitos deles, pela instrumentalidade de Paulo, tinham já abraçado o evangelho, ou quem sabe na instrumentalidade de outro irmão que já pregara antes ali. Lembra que Paulo está em Roma, não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Existe uma lenda que tenha sido Pedro, mas ninguém também tem uma comprovação última de que Pedro foi de fato o plantador da igreja ali. Quando você olha para o relato de Lucas, no capítulo 2 de Atos, na narrativa da descida do Espírito Santo, diz que naquele momento havia em Jerusalém pessoas de muitas nacionalidades, pelo menos 16 nações. E eles foram evangelizados pelo um dom miraculoso, espetacular, das pessoas pregarem o evangelho, e cada um deles ouvindo pessoas incultas, sem escolaridade, falando na língua deles as grandezas de Deus. Muitos se converteram naquele dia, e muitos voltaram, porque era uma época de festa em Jerusalém. Muitos voltaram, cada um para o seu país, levando a graça, levando o evangelho. Talvez o evangelho tenha sido plantado em Roma por esses pioneiros convertidos ali naquele evento da descida do Espírito Santo. Mas mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo quem pregou o evangelho primeiramente ali, alguns da casa de César, do escalão do governo, já tinham sido alcançados, e Paulo agora os alimentava, os fortalecia, os abençoava, e Paulo diz: eles também saúdam vocês. Então, meus irmãos, nós sempre vamos ter essa facilidade da comunhão com qualquer irmão que crê de fato na verdade do evangelho. O eleito de Deus anuncia o evangelho na fé de que Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa. Pode ser do mais baixo segmento social, pode ser do mais putrefato escalão, onde o ser humano está derrubado pelo pecado, ou quem sabe no mais alto escalão da sociedade. Deus pode converter pessoas, porque quem converte e quem muda o coração não é o pregador, mas é o próprio Deus na pessoa do seu Santo Espírito. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que leva o pecador ao arrependimento. Versículo 23, Paulo encerra a sua carta a essa amada igreja e invoca sobre ela a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer a essa igreja: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, viver integralmente da graça de Jesus é que perfaz o cristão pleno. É o que faz, de fato, o cristão cheio do Espírito de Deus. O eleito que vive na dependência de Deus, através da ação do Espírito, e esperando na graça, se fortalecendo, se amparando nessa graça de Deus a cada dia em Cristo Jesus. Termino aqui. Compromissos e participação na obra missionária devem caracterizar a vida de cada um de nós, de cada um daqueles que foram alcançados por Deus em Cristo Jesus, de cada um daqueles que são eleitos para a vida eterna. Volto à introdução: de que vale ajuntarmos tesouros aqui, se ao morrermos, tudo ficará aqui mesmo. Óbvio que você deve ter prudência, óbvio que você deve ter cuidado com a vida, e principalmente nesses dias tão complicados que vivemos. Mas óbvio também que você precisa colocar o seu coração, acima de tudo, nas coisas de Deus. Voltando lá para o texto de Ageu, os crentes daqueles dias estavam aplicando o seu coração primeiramente para o seu prazer, para casas apaineladas, casas cheias de painéis bonitas, estuques e coisas maravilhosas. Nada contra você ter uma boa casa, mas lembre que a prioridade sua é a glória de Deus, é o evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que o entusiasmo de Paulo por essa igreja filipense seja também o entusiasmo da minha e da sua vida, seja também o ânimo do meu e do seu coração. É hora de voltarmos a agregar e a congregar com força para a glória de Deus. Essa pandemia, se você leu o boletim, se não leu, lê depois, né? Mas a pastoralzinha aí no boletim vai mostrar para nós que essa pandemia tem desanimado muita gente, inclusive de vir para a igreja. Eu diria que talvez não é a pandemia que tenha esfriado alguém, mas é a pandemia que já está mostrando a frieza que já existia naquele coração.
talvez apenas vivendo na rotina. Mas quando houve um breque, ele não tem força para voltar, porque já estava frio. Que o entusiasmo de Paulo, que o ânimo de Paulo, que o fervor de Paulo e que a alegria dessa igreja em partilhar da obra desse irmão, seja também o fervor, o ânimo, a alegria do meu e do seu coração em participar, seja na igreja local, seja servindo a outros em outras instâncias também. Deus te abençoe, querido.